João 11, versos 1 até o 45. Nós vamos ver a história inteira aí, tá bom? Podemos então, queridos? Então vamos lá. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Nós vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui, e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns disseram:
Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te falei que se você crer, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com suas mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Oremos. Pai, que tua palavra possa alcançar o nosso coração profundamente, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, queridos irmãos. Bendito seja Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Amados irmãos, muitos estavam entusiasmados com os acontecimentos envolvendo o nome de Jesus. Outros estavam bastante incomodados. O fato é que Jesus estava sendo observado. Jesus era o motivo do pensamento de muita gente. Quem é ele, afinal de contas? O que ele veio fazer aqui? E outros, o que vamos fazer com ele? E agora, Jesus ele recebe a notícia de Lázaro, sabendo que Lázaro estava muito doente. Certamente, queridos irmãos, o mesmo Deus que planejou a morte e a ressurreição de Cristo, que nos substituiria naquela cruz, mostraria agora o seu poder sobre o último inimigo a ser vencido, a morte. Porque está escrito: o último inimigo que será aniquilado é a morte. Palavra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26. É interessante notar que Jesus, ele já havia falado do seu poder sobre a morte, lembra? E agora ele vai demonstrar esse poder. Ele já havia falado que ele tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Ele já tinha falado sobre o poder de entregar a sua vida e voltar à vida. Falava do seu poder sobre a morte. E agora ele estava ali, prestes a demonstrar, para todos verem o seu poder. Queridos, o tema central dessa parte que nós lemos agora é o chamado para crer. Para que possamos crer. E crer sabendo que tudo que acontece na nossa vida visa a glorificação do nome do Senhor. E mais, não há impossíveis para Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Pois bem, o texto começa dizendo para nós que chega para Jesus a notícia desse homem. Esse homem que morava em Betânia. Ele estava a cerca de 30 quilômetros de um lugar também chamado Betânia, do outro lado do Jordão. A cerca de 30 quilômetros de distância, quando ele recebeu essa notícia. O mensageiro chega até Jesus depois de cerca de um dia de caminhada. E ele fala para Jesus: o seu amigo, Lázaro, irmão de Marta e Maria,
ele está muito doente. Queridos irmãos, quando Jesus ouve essa notícia, Jesus logo diz para ele: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Essa enfermidade é para que o Filho de Deus seja glorificado. Irmãos, nós podemos imaginar que aquele homem, depois de um dia de caminhada, ele voltou na sua caminhada, levando essa notícia com ele. Vou chegar lá e vou contar para Lázaro, vou contar para as irmãs de Lázaro, que Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte. Eu vou levar agora essa boa notícia para eles. Mas, irmãos, devemos considerar aqui que Jesus não voltou como mensageiro. O texto nos mostra que Jesus ficou lá. Eu imagino que Marta, Maria e também Lázaro, ao enviarem esse mensageiro, eles tinham de repente uma expectativa de que Jesus aparecesse por lá, que Jesus fosse até eles. Mas, querido, notemos uma coisa: tudo indica que Lázaro morreu enquanto o mensageiro saiu para encontrar Jesus. O mensageiro foi contar para Jesus que Lázaro estava doente, sem saber que, enquanto caminhava, a morte havia chegado para Lázaro. Queridos irmãos, por que nós podemos pensar isso? Como você viu no texto, o texto diz que quando Jesus chega lá, ele é comunicado de que Lázaro estava morto há 4 dias. O homem viajou, o mensageiro, cerca de um dia, para estar com Jesus. Jesus ficou 2 dias, permaneceu onde estava, e depois Jesus sai para ir até o encontro da família que ele amava. Portanto, são 4 dias. Então podemos entender perfeitamente que Lázaro morreu durante a viagem do mensageiro, quando foi encontrar com Jesus. Mas aí, irmãos, vamos observar uma coisa. Numa hora como essa, muitas perguntas surgem. Muitas perguntas surgem. Veja, se Jesus o amava, por que Jesus permitiu que ele viesse a adoecer? Você já pensou isso? Se Jesus me ama, por que ele permitiu, não impediu que eu adoecesse? Outra coisa, que se pode perguntar numa hora como essa: por que Jesus demorou tanto para ir? Porque o texto diz que ele demorou 2 dias antes de ir ao encontro de Lázaro. Mas uma coisa que podemos pensar aqui: por que assim que recebeu a notícia, Jesus não fez um milagre de onde estava, ali mesmo? Não determinou a cura, mesmo estando distante? Se você se lembrar bem, lá no capítulo 4, aconteceu de um oficial procurar por Jesus e dizer para Jesus: Senhor, venha comigo até a minha casa, porque meu filho está muito doente, meu filho está prestes a morrer. E Jesus de lá mesmo, Jesus disse para o oficial: olha, pode ir para a sua casa, porque teu filho vive. Jesus não foi até a casa oficial, mas resolveu o problema, curou o filho do oficial sem dar um passo. Por que Jesus não fez isso com Lázaro? Outra coisa, se Jesus o amava, como está escrito no verso 5, a declaração de João que diz que Jesus amava Maria, amava Marta e amava Lázaro, por que Jesus não impediu aquela dor? Por que Jesus não impediu aquele acontecimento? Queridos, por quê? Eu já me perguntei várias vezes: por que, Senhor?
Eu imagino que você também já tenha feito isso algumas vezes. Por que, Senhor? Por que o Senhor não fez alguma coisa? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor não impediu? Por que o Senhor não me socorreu? Por que o Senhor não resolveu a situação? Por que o Senhor não me livrou dessa dor, desse mal? Por quê? A impressão que dá aqui, irmãos, que Jesus administrou as coisas de forma que parecia não combinar com o perfil de um Deus de amor. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Jesus amava, Jesus ouve a notícia e não dá um passo. Aquela notícia era uma oração, aquela notícia era um clamor, aquela notícia era um pedido, era uma situação de dizer: Jesus, olha, ele está doente, podes fazer algo? Podes intervir? Pediram para te avisar que a situação está difícil, poderias fazer alguma coisa? Jesus apenas diz: isso não é para a morte, é para que o Filho seja glorificado. Jesus apenas deu uma palavra de consolo, apenas uma palavra de consolo. Então não parecia uma atitude de quem ama. Mas isso é por quê? Porque a nossa ideia de amor, irmãos, é a ideia de que quem ama proporciona total conforto e satisfação. Quem ama resolve o problema. Quem ama age, faz alguma coisa logo para poder minimizar a dor. Não é assim? Mas o amor de Jesus é um amor que visa transformar, não simplesmente confortar e satisfazer. O amor de Jesus é um amor que visa transformar. Você se lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele fala de um amor para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que põe nele a esperança, para todo aquele que deposita a vida toda em confiança nele, para aquele que se deleita nele, para que essa pessoa não pereça em quem? Em seus pecados, mas tenha a vida eterna. Irmãos, foi exatamente permitindo aquela dor e fazendo aqueles angustiados esperarem, que todos experimentaram uma experiência gloriosa e vivenciaram uma alegria gigantesca e fascinante, como veremos adiante. Puderam crer como nunca, tiveram uma experiência que serve para nós hoje como inspiração de fé, porque aquilo aconteceu exatamente daquela forma. Agora observe como que foi a palavra de Jesus que orientou a todos naquela situação difícil. Diante dos fatos, só restava para aquela família amada de Jesus a palavra de Jesus. Porque o que chegou para eles foi uma mensagem: olha, Jesus falou que isso não é para a morte, mas é para a glorificação do nome dele. O consolo que eles tiveram naquela hora foi uma palavra de fé. Jesus disse que não é para a morte, é para a glória do nome dele. Isso tudo é para que Deus seja glorificado. E de repente, os discípulos que testemunharam toda aquela situação, agora ouvem Jesus comunicar a eles que voltaria para a Judéia, o lugar onde Jesus foi hostilizado e queriam apedrejá-lo, uma região perigosa, a casa
onde Marta, Maria e Lázaro moravam, ficava apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus chegar ali novamente, e o povo ser informado que Jesus estava ali, ia ser uma situação de grande risco para ele. O alcançariam facilmente, e é por isso que os discípulos temeram. Rabi, mestre, ainda agora o pessoal procurava te matar, te apedrejar. Vai voltar para lá. Vai voltar para lá mesmo, e isso é sério? Então Jesus agora ele vai apaziguar o coração dos discípulos. Olha, é a palavra de Jesus sendo um consolo para aqueles que estavam lidando com a doença e morte, e agora uma palavra de consolo para os seus discípulos. Jesus disse para eles: olha, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, fica tranquilo, a noite ainda não chegou a hora da minha morte, tenho uma missão para cumprir, tudo está no controle do Pai, fica tranquilo, tudo está no controle do Pai, estejam tranquilos. Então, queridos irmãos, observemos bem uma coisa que interessante. Jesus dá para eles essa palavra, deixando claro que ainda é dia, é tempo de agir, estamos em missão, temos algo a fazer. Jesus fala assim: olha, Lázaro está adormecido e eu preciso despertá-lo. Os discípulos logo tentam amenizar a situação de novo. Jesus, então está tudo certo, se ele está dormindo, ele vai acordar bem. Eu falo: não, vocês não entenderam, ele está morto. Ele está morto. Já tinha 2 dias que eles tinham recebido a comunicação da doença de Lázaro, e agora Jesus deixa claro para eles: ele está morto, ele morreu. Uma coisa, irmãos, que é interessante a gente pensar aqui: pode alguém imaginar que Jesus não sabia do que estava acontecendo lá, a 30 quilômetros de distância? Mas Jesus sabia. Jesus não estava lá, junto de Marta e Maria e Lázaro, mas Jesus, a 30 quilômetros de distância, informou para os discípulos: olha, ele está morto. Às vezes parece, irmãos, que Jesus não está a par da nossa situação. Já teve essa sensação? Parece que Jesus não está entendendo o que está acontecendo comigo. Parece que Jesus não está percebendo como é que a coisa está difícil aqui no meu coração, como é que a coisa está difícil na minha mente, como é que a coisa está difícil na minha casa. Parece que Jesus não está vendo isso. Mas Jesus disse para os discípulos: olha, ele está morto. E Jesus fala uma coisa curiosa aqui. Ele diz: olha, eu fico feliz de não estarmos lá nesse momento. Imagina que os discípulos: mas como assim? Mas Jesus explica: é porque, não estando lá, a morte chegou sem a gente estar por perto. Mas agora nós vamos chegar lá com ele morto, e vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês vão ter uma oportunidade de enxergar um grande milagre. Jesus tinha isso em mente, dizendo para eles, apesar deles não estarem entendendo com clareza. É como se Jesus tivesse: ó, vocês não vão ver uma cura, mas agora vocês vão ver o Salvador dando vida para quem já está morto. Irmãos, os discípulos iam testemunhar Jesus dando vida para quem já está morto. É interessante notar uma coisa aqui. Quando Jesus pega e fala para eles essa expressão de ir até ele, eles falam assim: olha, nós vamos até ele. Jesus está dizendo o seguinte: olha, nós vamos até Lázaro. Agora para e pensa um pouquinho. Jesus acabou de falar que Lázaro morreu, e está dizendo que vai até Lázaro. Sim, Jesus disse que iria até Lázaro. E a pergunta é: o que Jesus poderia querer com o morto? Eles não estavam entendendo que Jesus iria lá para fazer uma grande obra, realizar um grande milagre na vida de Lázaro.
Mas quando então ele acabou de falar, vamos ter com ele, ou seja, vamos nos encontrar com o falecido, Tomé, apesar de falar isso com um gesto de coragem, ele diz assim para os discípulos: ó, então vamos lá, vamos morrer com ele. Vamos lá, vamos morrer com ele. Ou seja, a gente sabe que o pessoal quer matar Jesus, Jesus está querendo encontrar o defunto, vamos lá que vai virar todo mundo defunto. Pensa, foi isso que passou. O que Tomé falou foi isso, vamos lá que a gente morre com ele. Vai morrer todo mundo. Vai fazer um velório coletivo, todo mundo morto. Queridos, observa isso. A fala desse homem não refletia a expectativa de um milagre. A fala desse homem falava de experimentar uma morte, experimentar um fracasso na missão. Na cabeça dele é o seguinte: vamos lá que tudo vai se complicar de vez. Jesus estava falando de ir lá encontrar com o morto e já tinha dito: olha, é bom a gente não estar lá no momento que ele adoeceu e morreu, e agora a gente vai chegar lá e grande coisa vai acontecer. Mas eles não estavam enxergando isso. Sabe o que isso mostra para mim e para você? É que nós temos a tendência de ver fracasso onde Jesus garante vitória. A nossa tendência é ver fracasso. A nossa tendência é pensar em derrota. A nossa tendência é pensar em ver tudo destruído, enquanto Jesus disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor, disse Paulo. Mas a gente vive como se tudo fosse dar errado lá na frente. A gente canta: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas a verdade é que a gente tem muita dificuldade de crer nesse amanhã. Pois bem, então eles vão seguir na caminhada. E a gente não pode imaginar como que estava o coração de cada discípulo naquela caminhada. Quanto mais chegava perto, eles se lembrando das ameaças, das pedradas, da fúria dos judeus contra Jesus, e eles com Jesus, né? Vamos lá. Quando eles chegam, irmãos, o ambiente é de luto. O ambiente é de luto. A gente observa pelo texto que eles não chegaram exatamente até a aldeia, mas estavam já chegando perto da aldeia. E alguém percebeu que chegaram e avisaram para Marta: olha, Jesus está vindo aí. O texto nos mostra que Maria e Marta estavam sendo consolados. Haviam muitas pessoas ali dando apoio para elas. Muito choro. Parece que era uma família que tinha uma boa condição de vida. E havia muitas pessoas ali, naquele velório. Era o 4º dia, irmãos. Era o 4º dia de dor, de choro, de sofrimento, de saudade, de lamento, de angústia. E é bem certo que aquelas irmãs perguntavam em seus corações: por que Jesus não veio? Por que ele não fez nada? Por que ele não nos socorreu? Ele não apareceu até hoje. Nosso irmão já foi sepultado e Jesus nem aí para nós. Às vezes a gente sente assim, não sente? O negócio complicou, ficou ruim demais e Jesus, ó, nem aí para nós, nem aí para nós. Mas, irmãos, de alguma forma, elas tinham uma palavra de Jesus, e a palavra era: isso não é para a morte não, é para que o Filho de Deus seja glorificado. O que a gente percebe aqui, irmão, sabe o quê? É que havia um sofrimento, havia uma provação, e simultaneamente a isso, uma palavra de fé.
Olha só, elas tinham a dor, mas também tinham uma palavra de Jesus para elas. Não é assim que acontece com a gente também? Você está vivendo uma luta, uma tribulação difícil, está passando numa moenda, mas você ouve a palavra que chega para você de Jesus assim: olha, Jesus vai ser glorificado através disso tudo. Aí você tem o choro e tem a promessa. Você tem a dor e tem a promessa. Você tem o lamento e você tem a promessa. Alguém disse que Jesus mandou me dizer que tudo que está acontecendo é para a glória dele. Elas estavam lá. E sob a luz dessa palavra de Jesus, elas estavam lá. Estavam lá. Então, quando Marta sabe que Jesus está chegando, vocês se lembram bem? Ela é aquela da passagem que quando Jesus chegou na casa delas, ela ficou lá arrumando casa. E Maria é aquela que ficou lá aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Marta, nesse estilo afoito de agir, ela já correu logo, já foi logo encontrar com Jesus. E Maria ficou lá quietinha, onde todos estavam chorando. Marta correu, foi até Jesus e disse para ele: olha, Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, a situação teria sido diferente. Se o Senhor não tivesse nos abandonado, se o Senhor tivesse vindo depressa, isso não teria acontecido, Jesus. Mas ela diz uma coisa interessante depois. Ela fala assim: olha, mas já que o Senhor chegou aqui, tudo pode mudar. Já que o Senhor está aqui, algo pode acontecer. E Jesus então fala para ela: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela disse então: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus fala assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem está morto viverá, e quem está vivo nunca morrerá. Isso está nos versos 25 e 26. Olha o que Jesus diz: olha, quem está morto por causa de mim, quem está morto viverá, e quem está vivo nunca morrerá. Ele estava falando da vida eterna. Marta então disse: eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio, o enviado, o Salvador, o Messias, eu sei que tu és. O texto então diz que Marta, ela sai dali e ela vai encontrar com Maria, sua irmã. O mestre quer te ver. Uma coisa só interessante de observar aqui é que Marta, ela vai, sabe, de uma forma discreta falar com Maria. Provavelmente, irmãos, porque eles sabiam do risco que Jesus corria por estar ali. Mas acontece então que Maria se levanta e vai. E aquelas pessoas que viram Maria caminhando em alguma direção, pensaram assim: olha, eu acho que ela está indo lá no túmulo. Vamos lá para a gente orar com ela, vamos acompanhá-la, vamos dar apoio para ela. E foram então acompanhando Maria, que estava indo em direção de Jesus, mas eles não sabiam disso. Queridos irmãos, ocorre então que quando Maria chega, Maria se prostra aos pés de Jesus, e ela diz a mesma coisa que Marta disse. Ela olha para Jesus e também fala para ele: ah, Jesus, se estivesses aqui, ele não teria morrido. Ele não teria morrido. Maria então, ali prostrada, chorando, os judeus que acompanharam também Maria ali chorando, todo mundo chorando. Jesus, olhando aquela situação, ele foi movido, irmãos, de puras emoções, de uma ira contra o pecado, de uma tristeza por causa dos danos que o pecado
causava no ser humano, por causa da condição humana. Jesus foi comovido, e antes mesmo de ir ao sepulcro, diz a Bíblia que Jesus chorou. Talvez você pense assim: o que aconteceu com Jesus ali? Irmãos, Jesus estava vendo o sofrimento humano por causa do pecado. A pena de morte sobre o homem por causa do pecado, porque está ordenado ao homem morrer, e a morte é uma consequência do pecado. Lembra que foi dito anteriormente? É o último inimigo a ser vencido. A morte que nós vivemos ainda hoje, ela é consequência do pecado. A morte física. Então, amados irmãos, ele está ali vendo a dor e o resultado do pecado na vida humana, no mesmo lugar onde ele, como Salvador, trazia uma palavra de esperança e era odiado. Ele falava de vida de esperança e queriam matá-lo. Ele viu a mazela humana. E a Bíblia diz que ele chorou. Chorou com os que choram. Fez exatamente o que nos ensinou a fazer: chorar com os que choram. Jesus sentiu a dor junto com eles. Mas aí, enquanto Jesus chorava, alguns olharam para ele e disseram: olha só como ele amava esse homem. Veja só que interessante, ele realmente amava Lázaro. Enquanto alguns olharam e viram isso, outros perguntaram: se ele amava, por que não fez nada? Por que não fez nada, já que ele amava esse homem? Por que ele não impediu que as coisas chegassem a esse ponto? Ele já tinha feito outros milagres, por que não fez alguma coisa antes dele morrer? Irmãos, observa isso. Por que ele não fez alguma coisa antes que Lázaro morresse? Era exatamente o que Jesus queria mostrar para todo mundo ali. Jesus não precisa se antecipar antes que a coisa fique irreversível. Jesus não precisa correr para resolver antes que tudo fique fora de controle. Sabe por quê? Porque para ele não existe nada irreversível e não existe nada fora de controle. Para aquelas pessoas que estavam ali, a morte era o limite. A morte era o limite. E Jesus estava chegando exatamente depois da morte ter acontecido, para mostrar para todo mundo que para ele não há limites, nem mesmo a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Amados irmãos, mas aqueles que estavam ali perguntaram: por que ele não fez nada? Já que ele disse que amava Lázaro. Olha, eu não sei você, mas eu já me perguntei várias vezes isso no meu coração: se Jesus me ama, por que ele permitiu eu passar por coisas tão difíceis que eu já passei? Se Jesus me ama, por que ele não me impediu para que eu não me machucasse tanto nessa vida? Se Jesus me ama, por que ele não chegou a tempo de impedir a morte? Às vezes, irmãos, nós somos assim também. Eu queria que você pensasse numa coisa que eu vou falar aqui agora. Analisando esse texto, esse acontecimento, especificamente aqui esse momento, eu fiquei imaginando como que as coisas acontecem no nosso coração. Porque às vezes nós estamos chorando como Maria e Marta, chorando. Mas ao mesmo tempo,
nós estamos falando como alguns que ali estavam, porque Jesus não fez nada. A gente pode simultaneamente lamentar pela situação e ao mesmo tempo estar perguntando por que Jesus não fez nada. A gente pode ao mesmo tempo estar crendo, olha, isso é para a glória de Deus, eu creio, e ao mesmo tempo dizendo, mas por que Deus não fez nada? Ainda tem uma coisa que a gente pode pensar aqui. Às vezes nós somos uma mistura de todos os participantes desse evento. Sabe por quê? Porque às vezes nós somos uma mistura do mensageiro que porta a palavra de Jesus. A gente fala de esperança para as pessoas. A gente vai lá e dá a mensagem, Jesus falou que Ele vai glorificar o nome dEle através da sua situação. Às vezes a gente também é aquele que ouve a mensagem e crê, olha, Jesus falou que vai me abençoar, que vai glorificar o nome dEle através da minha situação. E também questionamos a demora divina, tudo bem, mas eu creio, mas Jesus está esperando. E às vezes, nós somos como o morto. A gente se sente morto, enterrado em situações que nós não podemos resolver. A gente se sente morto e sepultado, amarrado com faixas nas mãos, amarrado com faixas nos pés, com lenços enrolados na cabeça, de forma que a gente sente que não pode se mover. A gente está enterrado, e tudo que a gente espera é ouvir uma voz dizendo para nós, saia para fora. E tudo que a gente quer ouvir é alguém removendo a pedra da frente do nosso sepulcro. Tudo que a gente quer ouvir é uma palavra dizendo para nós, saia para fora, saia para fora. Às vezes estamos, irmãos, em situações que não podemos lidar, esperando tão somente que sejamos livres dos sepulcros da vida. Mas aí, chega o momento onde Jesus, Ele vai agir. Diante do sepulcro, rodeado de testemunhas, numa situação onde todo mundo chorava, lamentava, uns criticavam, Jesus, Ele ordena, removam aquela pedra, removam aquela pedra. Era um tipo de gruta com uma pedra pesada fechando, como se fosse uma porta. Tirem aquela pedra de lá. E a gente pode imaginar todo mundo se olhando. Como assim? Tem duas coisas que a gente precisa considerar nesse ponto dele mandar a pedra ser removida. Uma primeira é a atitude de Marta. Marta tinha dito para Jesus há pouco tempo, eu creio, já que o Senhor está aqui, coisas diferentes podem acontecer, eu creio. O Pai pode te ouvir, eu creio que alguma coisa pode acontecer aqui. Ela estava sofrendo, e ela parece agora ter agido como quem estivesse aceitando o fim, porque ela olha para Jesus e fala assim, Jesus, está cheirando mal, tem 4 dias já. Parecia, irmãos, que ela estava aqui demonstrando já estar acostumada com a situação. Já não tem jeito, Jesus. Já está cheirando mal, já está ruim demais. A gente te chamou há 4 dias atrás, a gente pensou que a gente tivesse vindo 4 dias atrás, mas agora já está cheirando mal, está muito ruim. Dá a sensação que Jesus vai remover a pedra para quê? Deixa o morto lá. Deixa o morto lá. Fica com a gente aqui agora. Deixa o morto lá. Observa. Ela mesmo crendo em Jesus, ela já estava aceitando aquela condição como a condição final. Às vezes ficamos assim também. Já choramos tanto, já doeu tanto, já estamos tão angustiados, que a gente só quer que deixe o defunto lá.
Uma primeira coisa. Uma segunda coisa é que Jesus pediu para que o povo removesse a pedra. Ora, na criação, ele disse: haja separação das águas e da terra seca. Ele botou a ordem no universo em todos os aspectos, nas leis, na estrutura. E agora, para uma pedra, ele diz para os homens: removam. Ele poderia dizer: pedra, pula daí. Pedra, corre daí. Pedra, se desfaça em grãos. Pedra, flutue. Não. Mas ele disse às pessoas que estavam ali: removam a pedra. Presta atenção, meu irmão. Jesus nunca vai fazer o que você tem que fazer. Jesus nunca vai fazer o que você tem que fazer. Nós devemos remover pedras. Nós devemos enfrentar medos. Nós devemos nos esforçar. Nós devemos agir. Nós devemos remover pedras. Quais são as pedras, meus irmãos, que nós precisamos remover? Às vezes a pedra que devemos remover é o nosso orgulho. Deus sabe, você sabe. Quais são as pedras que você precisa remover para mudar as coisas na sua vida e você não está removendo? Jesus está dizendo para você nessa noite: remova a pedra. Mas Jesus, não tem jeito mais, já está fedendo, tem muito tempo, já passou, acabou, Jesus, acabou. E Jesus está dizendo: remove a pedra, criatura, remove a pedra, tira essa pedra de lá. Eu estou dizendo: tira a pedra. E quando então Marta fala, Jesus está cheirando mal, Jesus fala assim, olha para ela, eu não estou falando que se você crer você vai ver a glória de Deus. Remove a pedra. Quer ver a glória de Deus, meu irmão? Remove a pedra. Remove a pedra, em nome de Jesus. Quando fizeram o que Jesus falou, removeram a pedra, Jesus ele faz uma oração, e a oração que ele faz a Deus naquela hora, ele mesmo deixa claro: Pai, eu estou te falando aqui para que eles creiam, para que eles vejam que eu sou enviado, para que eles creiam na palavra que está sendo anunciada, para que eles creiam. Irmãos, tudo que Jesus estava fazendo é para que eles pudessem acreditar. Meu irmão, tudo que Jesus faz é para que você creia que Ele é o Salvador e que você precisa dEle. Então, eles foram lá e removeram a pedra. Jesus ergue a sua voz e diz com a autoridade que só Ele tem: Lázaro, sai para fora. E o morto saiu. Ele chamou o morto pelo nome. Ele chamou o morto pelo nome. E a morte teve que sair de cena, porque a vida chegou. O morto escutou. O morto se levantou. O morto andou. E saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus mandou. Porque Jesus mandou. Mais uma vez você observa aqui que Jesus agora vai e fala para as pessoas: olha, remove lá, tira lá as ataduras dele, deixa-o ir.
O texto nos mostra, irmão, no verso 45, que muitos creram. Muitos viram que Jesus era o Salvador, o poderoso que determina sobre a morte, sobre a vida. Ele agiu para que as pessoas crescem, tivessem esperança nele. Meu irmão, precisamos entender com essa passagem que tudo que acontece na vida, tudo, mesmo em meio a dores, decepções e medos, vemos que o objetivo de Deus visa a nossa maturidade na fé. Naquela ressurreição, Jesus estava mostrando que todos poderiam descansar em suas promessas. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. Jesus tinha mandado, através do mensageiro, uma palavra para eles: essa doença não é para a morte. Pois é, eles chegaram a ver a morte, porque não sabiam que o que Deus ia fazer naquele momento era algo maior do que uma cura, era uma ressurreição. O que Deus quer fazer na nossa vida, meu irmão, é sempre maior do que a gente pensa e espera, porque os pensamentos dele são maiores que os nossos. A gente não enxerga nada ali na frente, mas ele determinou o fim de todas as coisas. A gente não estava no início, mas ele criou tudo desde o começo. A gente não sabe do fim, mas o fim também pertence a ele. E ele está dizendo para nós o seguinte: confia, creia nas minhas promessas, porque para o morto eu digo, ele vai viver, e para o que está vivo e crê, eu digo, nunca vai morrer, porque aquele que crê em mim tem a vida eterna. Para encerrar, meus irmãos, eu quero dizer que isso está profundamente ligado a uma promessa futura de Jesus, a uma promessa escatológica, que depois o mesmo João que escreveu esse evangelho escreveria, recebendo a instrução do próprio Senhor, quando estava preso ali na ilha de Patmos. Apocalipse 21, versículo 4, sabe o que a Bíblia diz? Aquele momento era um momento de lágrimas, muita gente chorando com dor, por causa de morte, muita gente em pranto e em lamento, por causa de morte. Mas agora em Apocalipse 21, há uma promessa, que diz que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá lamento, não haverá dor, porque as primeiras coisas são passadas. É aquele que sustenta todas as coisas, dizendo: tudo está no meu controle. E eu encerro agora dizendo o seguinte, irmãos: lembra quando Jesus falou para remover a pedra? A preocupação era com o odor. Está cheirando mal, está ruim. Com a ressurreição do Lázaro, irmãos, aquele odor que é resultado da corrupção da carne, que já apodrecia, aquele odor se dissipou. Aquele mau cheiro temido foi dissipado, e agora se fez conhecer o aroma de Cristo, o aroma de vida tomou aquele lugar. Todos foram cheios de esperança. Vamos orar. Pai, nós queremos clamar a Ti, pela Tua compaixão e misericórdia.